Quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta 8, parte 3. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade.
e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego, em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou.
Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo, inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida. Passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada, estas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5 e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada, com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina, através da meditação, e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo? Ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai e mãe amorosa. Mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai-mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo, em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai-mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas,
as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente, que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e por fim pagaram preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras: má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte de seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica, que transcende em muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado, ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa, e então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia, cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si, desde que você saiba o que o espírito interior realmente é, a consciência da vida divina, atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos, pode usar a terminologia que tenha mais significado para você,
com a condição de que seja o significado que dei nestas cartas. Voltemos agora à afirmação no início desta sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo a livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza, no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo, e poucos se aventuraram a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde, se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ele levantou as mãos dela e juntos tiraram o véu no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu e de novo seu mentor veio e a ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantado seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecia ao seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou, e em um momento de brilhante luz, o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era a sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro de sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Oh, é assim que você é? Não tem nenhum véu, que horror! Nós achamos que você é muito estranha, inclusive um pouco louca", e deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não, ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou, unindo-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus foram transformados? Não com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus. Quando foi convencida por ele
a consciência divina da vida de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade alma, que estava escondida por seus véus, sua personalidade. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados, recobrindo a pele das pessoas, cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual.